Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш очередной еженедельный... Olá, amigos. Estamos começando nosso webinar hoje com o Dr. Michael Leitman, o cabalista Michael Leitman. Aqui no estúdio está o nosso amigo que vai moderar as perguntas. Todos estão convidados para o webinar. E o tópico de hoje é ver o bem, ou seja, a percepção da realidade pela Kabbalah. Quando a pessoa se desenvolve ou desenvolve nela uma nova percepção da realidade, ela começa a sentir uma realidade totalmente diferente, muda o seu ponto de vista, que todos costumam ver, que vemos o nosso mundo regular. E hoje vamos ver como ver essas novas sensações, quando vão aparecer em nós. Qual o método de desenvolver essa nova realidade? E que ambiente é esse, o mundo que começamos a perceber depois das sensações se tornarem mais espirituais? Baal Sulam escreve aqui, no seu artigo, Matéria e Forma e a Ciência da Kabbalah. O sentido da Kabbalah divide-se em duas partes: a realização da matéria e da forma. Mas mesmo aí é diferente da ciência clássica, porque aqui a realização, a conquista é com base na realização plena, conquista plena. Então hoje vamos falar como vamos usar o método científico para construir essas novas sensações em nós. Então, por favor, caro Dr. Michael Leitman, diga-nos. Talvez comecemos com perguntas. Temos uma pergunta aqui, bem simples. Como você pode nos explicar a percepção da realidade nos seres humanos? A percepção da realidade é simples, se baseia em 5 sentidos: visão, olfato, tato, gosto, etc. De acordo com os 5 sentidos, órgãos sensoriais que temos, Keter, Hormah, Binah, Zeranpin e Malhut, quando começamos a alcançar o mundo superior e quando nos falta alcançar o mundo superior, estes sentidos, a condição é quando subimos sobre o desejo de receber dentro de nós, neste desejo que percebemos, o mundo circundante é percebido dentro de nós. Você não pode dizer que nos circunda, não podemos dizer que sentimos. Quando sentimos algo que nos circunda, nos nossos órgãos perceptivos, e assim que é refletido. Então, se eu olho esta mesa que está na minha frente, eu só vejo de tal forma, mas não significa que se eu tivesse diferentes órgãos sensoriais de percepção e sensação, eu veria da mesma forma. Provavelmente veria de uma forma diferente. Nós realmente não vemos o que está exatamente fora de nós. Nós sentimos algumas forças e nada mais. Dentro de nós, essas forças, nós recebemos um computador que desenha todas as imagens para nós. E nós vemos todas essas imagens como se percebêssemos a realidade, também a realidade que nos circunda. Há certos vetores, todos os tipos de vetores, com os quais uma interação mútua entre eles, quando percebemos tais vetores, nós percebemos e eles constroem certa imagem, certa percepção da realidade de nós. Então, o problema da percepção do nosso mundo é que não está completo, porque eu só percebo o que os meus 5 órgãos sensoriais percebem. E como eu começo a perceber a verdade e a realidade fora de mim. Fora de mim há um campo físico com várias forças nele. Portanto, como
começamos a perceber dentro de nós este campo perceptivo. Isso é alcançado através de sair de si mesmo. Se subirmos sobre o nosso desejo egoísta, por que é ruim? Porque tudo que percebo tudo que entra nestes desejos. Eu não saio deles, eu não saio da minha natureza. O que o meu olho percebe, o órgão da visão, olfato, tato, é o que percebo. 99,9% da minha percepção vem da visão. 90%, 9% talvez da audição. E o resto é um pequeno espectro. O gosto, só sinto durante as refeições, o olfato também é menos, mas as células do olfato têm uma grande parte, ocupam grande parte do nosso cérebro. E nós sentimos tudo realmente, nosso corpo, o espaço no qual estamos. No entanto, a visão, comparado com outros órgãos, sabemos que é o maior de todos. Mas estes 5 órgãos sensoriais, nós percebemos só o que pode entrar neles. Então, eles são processados, eles mostram uma imagem completa da realidade, ou uma imagem da realidade que atraímos para nós. Portanto, não há pessoas fora de mim. Animais, plantas, todas as galáxias, tudo que vemos, tudo isso não existe na verdade. Existem certas forças que, de certa forma, me afetam. E elas atraem e desenham essas imagens para mim. Se eu utilizo a metodologia cabalística, subo sobre estes sentidos, então eu começo a perceber forças fora de mim, não afetadas por mim. Então eu começo a senti-las de forma objetiva. Porque eu percebo de toda forma. Então, percebem conforme o grau, não como são, porque como são, chama-se luz do infinito, luz em Sof, que não são perturbadas de forma alguma, não são restringidas. E isso eu não posso perceber ainda, eu só percebo no grau de eu ser como essas forças. Não é a luz superior, são forças chamadas assim, e começo a senti-las de modo que sou como essas forças. Então, como começo a senti-las? Esse é o nosso principal problema. Se começamos a sair de tal grau, então seria claro para nós onde estamos. Estamos nestes campos. E toda a sabedoria cabalística prepara a pessoa para perceber estes campos superiores. E para nós entrarmos na sensação destes campos, precisamos realizar certo esforço. Temos que subir sobre o nosso ego, que nos encerra como se fôssemos como os buracos negros que engolem a luz solar ou estelar. Nós temos que sair desse estado, temos que subir sobre nós mesmos
para começarmos a sentir o que está fora do nosso ego. Então eu tenho que restringir, tenho que parar de perceber tudo somente em prol de mim mesmo e tentar começar a sentir tudo em prol de outros. E tenho que entender aqui que sou criado de forma egoísta para subir sobre mim, especificamente. E eu sou criado neste mundo que é formado de mim e todos os outros. Eu tenho que sair, então, de mim mesmo e fazer o trabalho para eu me preocupar mais pelos outros que comigo mesmo. Então, eu saio de mim e, nesta forma, começo a sentir a realidade exterior, como ela é. Na sua força, frequência, num grau em que posso subir a ele, sobre eu mesmo. Então, podemos perceber este campo até o infinito. O nosso egoísmo também evolui. E eu começo a sair de mim, deste ego, e este ego começa a evoluir ainda mais em mim. Para eu subir acima deste ego e sair mais de mim mesmo, eu posso encontrar este campo superior. E é tudo uma emanação. E quando eu saio de mim e começo a interagir com ela, eu começo de forma prática essa ideia, eu começo a sentir em mim tudo isso. E começo a ser como isso, e chama-se a unidade prática do Criador e do ser humano, porque este campo é o Criador. Eu realmente não sei o que são as outras pessoas, eu começo a senti-las como parte de mim. Então eu começo a ver meu ambiente futuro, de modo que eu possa me unir cada vez mais com eles. E o ego é o ego, constantemente cresce e tenta separar-nos. E tentamos nos unir ainda mais. E juntos recebemos este campo superior cada vez mais, e nele todas as suas intenções, tudo que ocorre dentro dele, dentro de nós. Então, tudo que é necessário para nós sairmos deste novo mundo superior, subir acima do que nos limita. Tudo que é sem limite, tudo como se fosse assim. Então, temos que cumprir tudo isso durante a nossa vida para podermos sair a este mundo, de modo que o nosso mundo pare de nos incomodar. Para nós, será apenas um pequeno trampolim que nos ajuda a saltar para um novo grau de sensação e percepção. Rav, uma pergunta. Está falando de um cabalista de 1900, Kautsky. Ele tem um extrato muito legal. Não descobrimos nada novo. Todo o nosso trabalho é revelar o que já está no homem. E uma pergunta de Tbilisi: por que as forças espirituais criam em mim uma imagem material e não espiritual? As forças espirituais, diz o Rav, se eu vejo isso com meus olhos no mundo à minha volta, e se outros animais olham este mundo, cada um de nós vê seu mundo e sente o mundo de forma diferente. A serpente vê este mundo através de certo calor, ondas de calor, por sensores de temperatura, e as abelhas veem o mundo
numa multitude de olhos, ou seja, cada animal tem uma visão diferente deste mundo, como percebe este mundo. Como nós sabemos que vemos o mundo da mesma forma? Só porque somos criados da mesma forma, educados da mesma forma, e preenchemos nossa mente com certas imagens que representam este mundo. E quando vemos este mundo, nos parece da mesma forma. Quando os cabalistas alcançam o mundo superior, eles o alcançam em sua forma pessoal, individual. E pode comparar sua percepção. Percepção você não pode comparar com outros, você pode escrevê-las. E esta imagem que existe dentro de nós, então é totalmente individual. E não há como comparar esta imagem. Uma pergunta: qual a diferença entre a realidade que existe fora de mim e a percepção que vejo com meus 5 sentidos? Em primeiro lugar, temos que entender que a realidade que eu percebo é desenhada para mim pelo Criador e não mais, mesmo que pareça que eu estou em certo mundo espiritual ou físico, realmente neste campo do Criador é que me encontro. E este campo organiza dentro de mim certas propriedades, qualidades, limites, relações, atitudes. E realmente eu percebo este campo como certa realidade. Por enquanto, eu percebo este campo como este mundo real. Ou seja, armazenado pelo meu ego. E este é todo o meu trabalho. O principal é quando a pessoa entende o que quer que ocorra com ela, ocorre sob a influência da luz superior, sobre ela. Eu vou ler outro extrato do Baal Sulam, do seu artigo A Essência da Ciência Cabalística. Entretanto, embora não nos é dado para alcançar a essência da força superior, nós não podemos nem alcançar a essência da criatura, só alcançamos o efeito, a atitude. Isso é porque não temos quaisquer sensações da essência. Não nos é dado. Só podemos alcançar o processo em si. Agora, uma pergunta de São Petersburgo. Eu tenho um desejo e um ponto que sinto. A minha pergunta para você é: o que significa subir sobre mim? Parar de perceber meus desejos ou parar de percebê-los como meus desejos? Ver que recebe os seus desejos como o meu é uma grande correção da pessoa. A criatura por si mesma não tem nada de si, simplesmente é criado. Por isso que a percepção correta de si, quando posicionamos-nos corretamente, com a percepção correta do mundo que nos é dada pela força superior, é o principal que temos que fazer. E toda a nossa sintonia em relação com o campo circundante, o que a Kabbalah discute
para a pessoa compreender, primeiro acreditar em algo. E no fim, a pessoa começa a sentir este campo e começa a construir imagens analógicas semelhantes a este campo dentro de si. E este campo começa a expandir-se, torna-se mais universal e você e desta forma Надо сказать, что у нас сегодня очень обширная аудитория, обширная география, как vamos continuar. Não Москва, Санкт-Петербург, queremos acrescentar que temos várias conexões hoje do mundo inteiro: Moscou, Peter, Kiev, Odessa, Ekaterinburg, Novosibirsk, Almaty, несколько десятков городов. muitas outras cidades, Есть dúzias de cidades. Além в disso, социальных сетях, где можно temos задавать напрямую вопросы. Они так uma называются página web na internet e sites sociais onde podem fazer в perguntas. Одноклассниках и E é isso в que se Фейсбуке, chama кто подписан. Pergunte ao Так Cabalista. вот, у нас Temos no появился вопрос Facebook, как раз из социальных сетей, из сообщества «Спаси então Каббалиста». temos Спрашивают uma нас Лиса из pergunta Киева. Что dos такое sites реальность? sociais. Faça o Cabalista Lissa de Kiev. O que é a realidade? Qual a diferença entre a realidade e a ilusão? A realidade, diz o Rav, é diferente da ilusão, porque percebemos em nossos sentidos de forma natural, não podemos determinar nada fora deles, mas na medida que nossos sentidos são equivalentes ou semelhantes à força superior, portanto, todo o propósito da Kabbalah, eu posso até desenhar isso. Veja, este é todo o nosso ego. Aqui está, como um vaso. Dentro, podemos receber todo tipo de influências. Vamos fazer 5 influências diferentes aqui. Portanto, se tomamos uma pequena parte deste ego e o corrigimos com respeito à influência do alto, digamos, é o que fazemos. Então, nesta parte, nós vamos perceber, neste volume aqui, vamos perceber o mundo superior. Это если мы исправим. А в той мере, в которой мы не исправим, в этом... Ou seja, é como se o corrigíssemos, e na medida que o ego permanece não corrigido, temos que perceber o nosso mundo, ou este mundo. Так получается, что каббалист видит два мира одновременно в неисправных желаниях. Материальный мир. Então, o cabalista vê 2 mundos ao mesmo tempo? Um realista, outro não? Nessa e naquela medida sim, na medida que ele se corrige completamente, mas ainda assim, não importa o que, ele sempre recebe, percebe tudo no seu desejo. Este é o nosso desejo. Porque para que eu comece a perceber o mundo superior, eu primeiro tenho que realizar uma restrição nesse desejo, que é o Tzimtzum Aleph. Depois eu tenho que colocar um massar nele, uma tela. Depois, Or Roser, a luz de retorno, a luz refletida. E finalmente 4 é a verdadeira recepção. Quando eu faço todos esses passos, começo a perceber em mim o mundo superior, porque entre eu e o mundo superior há total equivalência. Agora entendemos o que esse cabalista de Gotsky falou, é o que realmente está dentro da pessoa. E esse desejo corrigido que está oculto da pessoa. A pessoa é capaz de revelá-lo, sintonizá-lo para essa realidade superior e daí começa a sentir todo este mundo à sua volta.
Outra Великанов pergunta? Александр спрашивает, возможно ли прямое откровение Творца человеку без É посредства possível para o Criador estar Знаю, что такое откровение. totalmente dirigido com a pessoa? Если иногда Não entendi a pergunta. Não tenho certeza do que ele está falando, para ser honesto, diz o Rav. Sobre revelações, ощущение, se há как бы в мир certas вне sensações себя, que a pessoa possa это на самом деле sentir, всё равно в нем, но как бы вне o себя. mundo como se fora de si, Такие ощущения, есть такие ainda está dentro de si, состояния, которые человек sente иногда como se получает. está fora de Но si. эти состояния Sim, уходят. há certos estados Они que a pessoa являются, recebe как правило, к человеку, который занимается que são кабалой, assim, mas geralmente иногда, passam. как правило, на первых этапах его Eles занятий кабалой. vêm até a Где-то pessoa que там в estuda течение Kabbalah, первых de vez em года, quando, двух, 3 лет. nos И primeiros потом они estágios de практически estudo, исчезают. talvez Потому что человек nos начинает primeiros появляться 2, 3 на anos de estudo, когда он depois должен desaparece, своими porque a действиями, pessoa começa a se aproximar de um estado onde deve usar suas ações, seus esforços, начинать сам получать para ощущения começar нашего мира в мире подобного. a receber as sensações do mundo superior de forma independente, conforme é semelhante a isso, e não perceber como pequenos presentes, mas merecê-las. Pergunta: зависит граница моего восприятия, сознания и постижения? Что есть главное ограничитель? quais os limites da minha percepção? Do que depende? O que nos limita Достигать высший мир de alcançar o mundo superior agora, neste instante? только лишь. O que nos impede de alcançar o mundo superior é o amor próprio. E só o amor próprio, porque Отдача o amor superior é construído em doação e amor. А у нас это получение Doação e amor. Mas o nosso mundo é construído em recepção e ódio. Ну, могут возникнуть вопросы, я уже предвижу. Почему же ненависть? Я же далеко не всех ненавижу. Вокруг Vamos себя. ver Есть вещи, которые я perguntas. люблю, есть Por вещи, que которые мне ódio? нравятся. Eu não odeio todo mundo. Há coisas que eu amo. и поэтому основное Isso que eu amo é o que é bom para o meu ego, prazeroso para ele, porque meu principal desejo é receber. Eu quero desejar tudo que eu desejo, eu quero receber. E o que não é o fato. Mas quem desenha a imagem do meu mundo? Meus sentidos, diz Rav. свойство я получаю свое. Então eu mesmo? Não eu mesmo. Meus sentidos. Esses sentidos são dados a mim do alto. Десятки. E eu tenho a oportunidade de mudar os sentidos. Por isso que nos reunimos em dezenas, grupos. Por isso que o cabalista diz: Таким образом начинать ощущать. nós fazemos para nos tornarmos semelhantes às qualidades superiores e começar a perceber como resultado. O amor é um tópico interessante para discussão. Há essa pergunta sobre o amor. O que e por que tenho que amar? Quem eu preciso amar e o que é o amor? Amor é conectar meus desejos ao desejo dos outros, porque todos nós viemos desse desejo único unificado chamado Adão, Раскрытие высшего мира, que segue чтобы мы начали a revelação no mundo superior отдельно изолированные друг от друга, e отталкивающие constitui a unificação destes desejos, que normalmente se rejeitam, são separados uns dos outros, mas nós os unimos, os aproximamos como um. E na medida que fazemos isso, com os nossos desejos, começamos a perceber o mundo superior. Geralmente, para a pessoa é difícil dividir sensações de amor, ódio, até que sai do mundo superior, é limitada por este mundo e é influenciada por estereótipos, etc. Não, ela não pode sair do mundo superior até superar essa rejeição com os outros. Uma pergunta: como distinguimos entre mal, bem e mal? блажек и никаких, Isso é algo que aprendemos a fazer gradualmente. потому что мы имеем дело с силой, которая создает нас.
Não há nada, você não pode escapar disso. Поэтому человек должен себя проверить полностью. Há forças que nos criaram, que nos reformam. Абсолютно эгоист. Nenhum compromisso aqui. Por isso que a pessoa tem que checar realmente, Но все равно informar продолжать идти вперед, que egoísta он достигнет все é realmente e entender que não há outra forma e ainda a única coisa que pode fazer e deve какой-то свой avançar até revelar primeiro estágio e neste ponto alcança certo entendimento de como tudo é feito. Голодные оба. И O пойдем que сейчас significa вместе unificar desejos? Digamos, Это estou означает com объединиться, fome e vou jantar junto com os amigos. Nós temos um desejo unificado, é isso? В сборе можете объединяться сколько угодно. Но при этом Vocês podem se unir como quiserem, потому что они могут быть вообще mas seus объединены desejos não только podem если ser вы unidos, стремитесь к одной цели, porque só podem ser unidos se vocês aspirarem à mesma meta. E essa é uma meta superior, elevada, que existe sobre os seus egos. кибур и смахлебейну. То есть, когда в нем возрадуется моя душа. E isso é de acordo com o princípio de Ribor. Вот это один Nele, человек, minha alma vai se regozijar. второй человек. Temos uma pessoa Для того, aqui чтобы подняться выше e мир, aqui outra они pessoa. должны объединиться. A fim de subir para o mundo superior, devem se unir sobre si, sobre este mundo e criar um desejo comum, que será como o Criador, semelhante a Ele. Так вот это желание, оно Criador. построено на их включении друг в друга. Portanto, este desejo Помогать друг другу, é construído готовы помогать друг другу. na sua integração um no outro, quando querem ajudar um ao outro, a fim de То есть это не один, influenciar o Criador de forma positiva. Então não é um ou outro, ou um no outro, mas ambos juntos, eles devem se unir. да, конечно. Получается. A pessoa começa a influenciar o Criador e dizer, ou o Criador influencia a pessoa? Sim, naturalmente. É uma pergunta: que ferramentas a Kabbalah nos dá? Они Querer controlar nossa realidade. A doação, que é adquirida quando se unem, один, а это este ego 2 e esse é o ego 1, e isso То есть, é a получается, doação 1 инструменты mais это 2. эго первый, эго второй. E as ferramentas são o ego número 1 Есть инструмент. e o ego número 2, e entre eles há essa qualidade de doação? Sim. Obviamente, essas são as ferramentas. взаимное, так? Взаимная, Na medida que se unem, взаимная, a doação начинает mais 2, essa doação mútua, устремлять к Творцу. começam a aspirar a dirigir a doação mútua ao Criador. Вот, Лев, É извините, assim как que вы, age. как каббалист, можете описать истинную реальность, к Pergunta: которой я мог бы стремиться? o cabalista, você pode escrever a verdadeira realidade para a qual posso aspirar, entender que faz parte da realidade atual que me encontro agora? Você sabe, eu costumava fazer isso nos meus primeiros anos deste caminho. E eu acho que estava fazendo mais naquela época do que hoje. E eu não posso descrever a realidade superior. É um campo de amor e doação e absoluta unificação, adesão de todos juntos. É um campo onde existe este intelecto universal e todas as qualidades são como uma só e todas as ações se complementam de forma plena. Simplesmente se fundem em um todo harmônico. E nós percebemos como esta bênção suprema, e tudo é construído nessa complementação mútua de todas as partes. Nós aprendemos no centro de educação que a principal fonte para a fortalezação são os livros textos. Como as forças dentro de textos cabalísticos
intensificam meus sentidos e me ajudam a ler o mundo superior. Um livro não faz nada. Um livro é só um monte de papéis. Это наше желание. Não importa quem escreveu ou Который мы устремляемся друг к другу. onde o trabalho é feito, é em nossos desejos. Na medida que aspiramos um ao outro, um em relação ao outro, nós С высшим источником. criamos a força, fazemos com que ela possa emergir e temos uma conexão com a força superior dos cabalistas que nos influenciam. Mas não é o livro cabalístico em si, é o que tentamos alcançar neste livro, que tentamos nos tornar semelhantes. Окружающее нас поле. И оно нас Por isso que ao estudar na Kabbalah, А Денис Израиль nós спрашивает, а почему atraímos большая a власть influência deste меняет campo, que nos transforma. это я не знаю. Por que Большие деньги, большая власть. o que a força e o dinheiro muda a percepção da pessoa? Isso eu não sei. Porque o poder e a influência muda a pessoa, lógico. Mas como realmente muda a pessoa? Se ela ainda percebe o mundo dessa forma egoísta, corrompida, pode tomar quem quiser. Um professor, um político, um homem de negócios, todos falam do mesmo mundo, na sua forma. Realmente não é muito diferente, não é disso que estamos falando. Nós só estamos falando da diferença na percepção, no desejo de receber para si mesmo, То есть деньги власть и просто видно желание самонасладиться. versus, Другой власть. ou seja, em outras palavras, o poder é uma ausência de desejos, algo assim? Não, desejos deste mundo, comida, sexo, família, poder. Василий Черновцов шутит, что он знает São об todas этом, as variedades dos prazeres egoístas. Outra что pergunta. он может отдавать. Alguém Даже está если что-то brincando является que предметом отдачи. Для этого, Василий, необходимо узнать, а что же qual o желает objetivo da doação? и сделать так, чтобы он получил то, что желает. Para isso é necessário aprender Добиваться отдачи. o que é o outro, o que o amigo deseja e trabalhar para isso. É isso que é В doação. нашем мире все тоже состоит из 10 сферот, как и в Pergunta: em nosso Как mundo, ощущается каббалистам наш мир? tudo é formado de 10 sefirot, como no mundo superior? Como os cabalistas percebem nosso mundo e o mundo espiritual através das 10 sefirot? Частично в проявлении в нем высших O cabalista percebe nosso mundo de forma parcial, в нем животных сил, смотря на каком уровне он находится или в каком состоянии он находится. através das forças superiores que são reveladas nele e parcialmente forças materiais. Depende do estado em que se encontra. Atualmente estou no estado em que posso estar no estado em que percebo somente este mundo. Pode ser uma descida, ruim assim. E isso ocorre comigo. E por outro lado, às vezes sinto que existo de forma plena neste campo superior de forças espirituais. Нужно стараться E entre esses dois extremos, você pode ter vários estados Нет, ничего не надо em стараться. subidas e descidas. Надо просто стремиться к тому, Temos que чтобы tentar научиться escapar других, da и sensação таким deste образом mundo. ты и исправишь. Você não deve escapar de nada, deve tentar se conectar, se integrar uns com os Всё в outros, человеке дано для e исправления, нужно nisso просто научиться правильно делать. vai subir na sua percepção dos mundos. Полезно. Tudo é dado a nós para uma correção, certo? Não há nada danoso, tudo é benéfico. E o que eu quero dizer por benéfico? Quando a pessoa avança, ela avança e tudo que é acrescentado a ela é acrescentar especificamente para o seu avanço. Мою реальность. A outra pergunta de Budapeste: de que forma o ambiente molda, forma a minha realidade? Постоянно говорим об этом на De que maneira isso ocorre? Так что, если вы на них присутствуете, то Nós я- podemos atrair isso. Falamos da nossa lição matinal sempre. Se você estiver presente em nossas на lições, одном чертеже. Для bom, того, ok. чтобы нам ощущать Vou fazer um desenho para для этого нам explicar. надо Para que percebamos o mundo superior, ощущение этого высшего мира. Вот как- para isso temos que construir что значит, что um vaso de recepção do mundo superior. Como um vaso. этот сосуд построить O que há nele, nós temos que construir este vaso из наших эгоистических желаний. Вот, 1, 2 и так далее. fora dos nossos desejos egoístas.
1, 2, etc. até 10. Вот тут мы эгоисты. Вот этот весь объем, вот этот весь объем, Aqui somos nós, somos egoístas. это наше эго. Toda essa dimensão é o nosso ego. А мы должны построить с вами вот эту чашу. E temos que construir где мы будем в свойстве отдачи и любви. este copo, este vaso, no qual vamos existir nas qualidades de amor e doação. Для этого мы должны подняться над E собой, essa será a soma de todas as nossas qualidades boas. чтобы соединить самые Para isso, лучшие temos que subir sobre nós e nos conectar na forma correta. всех. Так, 10 таких точек в сердце. E o que mais temos nele é os nossos pontos no coração. Pontos no coração. Todos os nossos pontos no coração que temos que trazer juntos, todas as dezenas, e se fizermos isso e conectá-los, nos tornamos essa qualidade de amor e doação. Быть инструментом для E и começamos тогда весь a ser uma ferramenta de recepção здесь вокруг para a нас, recepção da força superior. этот высший свет, это E высший daí toda essa поле, luz superior que existe dentro de nós, este campo que nos circunda, vai nos preencher. это высшее поле, Sim, vai nos preencher называться Творцом. completamente. Este campo superior é o que chamaremos de Значит, что Criador. для этого нам надо сделать? Нам надо с вами Então, o que temos que fazer вот этот сосуд, para que isso ocorra? вот этот вот сосуд, Temos que construir este vaso aqui, называется душа, сосуд души. que se chama Это alma, o vaso da alma. назовем это сосуд Chama-se души. vaso А в да, него алма. входит свет души. e a luz da alma entra nele. Я вижу на чертеже, что из большого такого эгоизма вдруг получается что-то хорошее. То есть мы не должны с ним сражаться. Мы просто... Eu vejo no desenho que deste grande ego algo bom subitamente ocorre. Então não devemos lutar quando vem para o nosso lado. Sim. Эгоизм. O ego não é só meu, mas nosso ego comum. Какие Está самые claro. важные шаги построения органа ощущения высшего мира? Игорь из Москвы спрашивает. Самые важные шаги O que ocorre ao construir este órgão de percepção do mundo superior? то есть Os passos mais importantes na construção dos sentidos para perceber o mundo superior, указано моим учителем construir a alma, Рабашем в его первых 15-20 статьях. Так что я вам очень советую. tudo isso foi descrito pelo meu professor Rabacho através dos primeiros 15 ou 30 artigos. Então eu recomendo ler o Rabacho, Даже я думаю, что нет. По 20 статье. começando com Там указаны o primeiro все até o segundo artigo. условия, которые необходимы нам для того, чтобы создать Lá você pode achar todas as condições necessárias который para мы criarmos este sensor, Творца свое вечное совершенное состояние. no qual vamos começar a sentir o mundo superior. Почему обычная благотворительность не является отдачей... E nosso estado perfeito, o Criador. Потому что она эгоистична абсолютно. Outra Человек не pergunta: может совершить por que ни одного благотворительного a caridade, não a doação na Kabbalah? Porque é totalmente egoísta. ну, что ли, A духовного pessoa não pode formar nenhum tipo определению своей ou ação espiritual обижаться. simplesmente por definição И только лишь das suas начинаем собираться questões animais. Então não há nada do que realizar correção aqui. следующая картина. Quando nós Мы устремляемся começamos a nos organizarmos de acordo com certo método, создать então свойства отдачи, temos a вот seguinte эти наши imagem. устремления ничего не дают.
nós começamos a aspirar a criar essa qualidade de doação, e as aspirações não dão nada realmente. É nossos esforços que fazem, mas junto com nossos esforços, junto com 10 pessoas, quando aplicamos esses esforços, e junto com estudos de acordo com as fontes corretas, cabalísticas, então nós atraímos sobre nós a luz superior, chamada Orma Kif. A luz circundante é o que corrige nosso ego. Realmente é uma ação de doação. Você atrai sobre você a luz superior, o mundo superior, essa qualidade que somos totalmente egoístas. Outra pergunta. Por que? É a mesma pergunta. Bom, é o que mencionamos. Não é possível doar, independente do que você tente, não para si, para os seus parentes, para ninguém. Não é possível. Por definição, você é um órgão de recepção. Então, não dê nada a ninguém. O mundo não vai melhorar com sua doação, entre aspas. Outra pergunta de Odessa. Por que a percepção do mundo é tão diferente entre homens e mulheres? É psicológico. Todos são egoístas, homens e mulheres, não há diferença entre eles. A sua percepção de mundo, as diferenças são puramente na fisiologia. Então não se preocupe, isso não tem relevância em relação à espiritualidade. Outra pergunta de Amsterdã. A forma poderosa de sensações, quando eu estudo o Zohar, é uma ilusão? Ou há algo de percepção espiritual? Eu não estou assistindo um filme estúpido, afinal. Se você escutar nossas lições, as nossas gravações, então você participa do processo de correção de si mesmo. Então, em suas sensações, haverá os embriões da sensação espiritual futura. Sim, realmente. Outra pergunta em Nuremberg, uma pergunta interessante. Como você descobre e determina o método de doação, de como doar, não às pessoas? Você pode doar não às pessoas, mas alguém, outro. Você só precisa doar ao Criador. Nós temos que chegar às interações corretas com Ele, conexões corretas com Ele, em direção à revelação. Essa é a essência da nossa existência. E se nós nos sintonizarmos na conexão correta com o Criador, então veremos que as pessoas à nossa volta vão começar a se sentir melhor. Mas como a nossa atitude correta para com o Criador vai atrair consequências positivas a toda a criação? Constantina pergunta, a pessoa tem um corpo animal regular, a alma tem um corpo? O corpo da alma chama-se o desejo de receber. Isso é simples. Sabemos que quando também temos um livro chamado Shamat, e o Sergei pergunta sobre a percepção dos textos cabalísticos. O texto do Shamat é escrito das gerações anteriores. Existem plano para adaptar este livro para a geração atual? Eu não entendo qual a diferença. A pessoa não mudou. Se nós trazemos exemplos desta época, também é claro para as pessoas hoje. Crianças, pais, comida, sofrimento. Tudo isso, todas essas qualidades são
Мы пользуемся книгами, Tem написанными apenas 100 anos desde o escrito deste livro, e para Kabbalah não é considerado 100 anos significativo. Há livros escritos há 400 anos atrás, 4.000 anos, perdão, atrás. Digamos que você encontrou alguém que viveu há 1.000 anos. Digamos, na Rússia, Escandinávia, Europa, 1.000, 2.000 anos atrás. Se você encontrasse, não teria uma linguagem comum com essa pessoa, ou qualquer entendimento, percepção deste mundo. Mas se a pessoa toma alguém que estuda Kabbalah, mesmo 1.000 anos atrás, poderia achar uma linguagem comum. Teria o mesmo interesse. Poderíamos se comunicar com ele também, com essa pessoa? Sim. Você pode imaginar quantas perguntas seria capaz de fazê-lo e quanto seria capaz de aprender com ele? Há toda uma geração que costumava estar mais próxima do Criador, mas a linguagem seria a mesma. Por que o hebraico não mudou em outras línguas sim? Porque o hebraico tem uma raiz espiritual, por isso que não muda. Foi provado que o hebraico existia mesmo antes dos hieróglifos egípcios. É uma linguagem que Adão falou 6.000 anos atrás. E realmente é mais velho do que isso. E é uma linguagem que vem das raízes espirituais, deriva de lá. A forma como é escrita, as raízes espirituais não mudam, por isso que a linguagem não muda. Por isso que você será capaz de se comunicar com ancestrais espirituais e será capaz de entender o que eles nos comunicam e comunicar-se espiritualmente com eles. Isso é interessante. Nós tentamos fazer isso através da nossa subida na escala espiritual. Realmente começamos a se comunicar com elas, mas não no nível material, no espiritual. Tornam-se partes de nossa alma. Pergunta: eu entendo que os animais têm uma percepção mais acurada que nós. Audição, olfato, etc. Significa que são mais desenvolvidos que os seres humanos? Os animais em nosso mundo são muito mais desenvolvidos que as pessoas, que os seres humanos, muito mais adaptados à natureza que os seres humanos. Essa fraqueza do ser humano diante da natureza tem a ver, por um lado, a sua mente é desenvolvida e lhe dá a capacidade de adaptar a natureza para si. É um pau com dois extremos. Outra pergunta: a espiritualidade lá, a percepção também? Não há nenhum animal na espiritualidade. Da mesma forma que as pessoas têm a ver, aqueles, com exceção que têm a capacidade espiritual, permanecem animais, na medida que entra no mundo espiritual de doação não somos considerados mais animais. Então, 5 sentidos e um pouco mais de uma força cerebral que os animais. Outra pergunta de Chicago: é possível parar de estar confuso? E a espiritualidade? Não, você não poderá fazer isso até que sinta o mundo espiritual. E até lá, isso é só filosofia. Você lembra o estado espiritual? Se é como neste mundo? Não conseguimos lembrar. Nós podemos fantasiar, tentar imaginar, mas não lembramos. E não precisamos disso. Simplesmente temos que avançar e não ficar parados no passado. Outra pergunta: existe um exemplo mais claro de recepção e doação? Pegue os amigos do grupo, una-se com eles em tal grau que vai sentir todos os amigos como um todo e vai parar de sentir a si. Essa é uma sensação espiritual.
Então, de novo, fora do grupo dos amigos, é inútil tentar certa descrição? Sim, simplesmente. Só viver. Viver, só isso, viva. Como muda a minha realidade? Com a ajuda da Kabbalah, eu começo a ascender aos mundos superiores, trabalhar sobre mim e meus amigos. Você começa a se conectar com a força superior e a entender como deve influenciá-lo e mudar essa realidade de uma forma totalmente semelhante à força superior. A única força superior e você vai se tornar um todo. Outra pergunta de Soch. As sensações espirituais são em mim, certo? Não importa o que as outras pessoas, inimigos, você não pode sentir o mundo superior, este campo superior chamado Criador, se você não abordá-lo através da sensação do amigo como sua, como a si. Você não teria um sensor para sentir, um órgão para sentir o mundo superior. Outra pergunta. A correção do desejo pode ser pessoas no grupo, há pessoas que têm desejos e uma nova pessoa entra que ainda não tem este nível do grupo. Pode haver uma queda? Pode. Você atrai a pessoa para si, porque todos que chegam têm o direito de estar incluídos no grupo. E aqui você pode distribuir o grupo em veteranos, novatos, e adapta os novos estudantes aos veteranos, e é capaz, e há formas de avançar. Talvez mais perguntas, porque temos que dar uma tarefa para a semana. Malushka pergunta: para criar a realidade, não participar. Então, quando eu venho com a minha qualidade de doação, eu penso como posso realizar um bem em relação a eles, como posso preencher seus desejos. Mas eu não me incluo nisso. Dar o que quer, que é a minha inclusão no mundo superior. De tal forma que me aceita sem obstáculos. O webinar está terminando, como sempre. Vamos dar uma tarefa para a semana, Dr. Leitman. Como se preparar para o próximo webinar semana que vem? Qual é a tarefa diária? Essa semana, o último webinar, falamos como a primeira sensação espiritual surge, como chegar à primeira sensação espiritual. Hoje falamos da formação desta imagem da realidade, o que vemos. Então, para que devemos preparar para a semana que vem? Eu discutiria as condições para criar a criação de um sensor espiritual, de um órgão. E é muito importante, é a coisa mais importante. De que forma eu, ou com a interação com outros, alcanço este órgão para sentir o mundo espiritual? Vamos preparar para isso? E na próxima vez vamos discutir isso. Boa sorte para todos. E eu espero que avancemos nessa semana também. Não precisamos esperar o próximo domingo. Por favor, tentem estar conosco o máximo possível. E poderão ver que não só estes estudos, mas todos os nossos estudos vão rapidamente avançá-los para a meta. Boa sorte em alcançar o mundo superior, perfeição, eternidade, em tudo. Muito obrigado. Bom dia.